Olá, vamos mergulhar hoje na história do Brasil imperial para entender uma coisa fascinante. Como é que um único produto, o café, conseguiu ao mesmo tempo construir e, olha que ironia, acorrentaram a nação inteira? A gente vai percorrer esses 67 anos que forjaram o Brasil moderno, mas que também deixaram cicatrizes, uma herança de desigualdade que, de certa forma, a gente sente até hoje. Essa era a pergunta de US$ 1 milhão, né, para o Brasil lá em 1822. Como é que se projeta um futuro, se constrói algo novo, quando a sua principal força de trabalho ainda está presa em correntes? A independência política tinha chegado, mas a estrutura econômica, essa continuava servindo a um sistema antigo, colonial. Pensa só nesse dado. No momento da independência, para cada 3 pessoas no Brasil, uma era escravizada. Uma em cada 3. Isso não era só uma parte da economia, era, na prática, a economia. Tudo, absolutamente tudo, do açúcar que adoçava o café na Europa até a comida na mesa dos brasileiros, era fruto de trabalho forçado. Ok, então vamos dar uma olhada em como era essa economia logo no comecinho. Onde é que estava o poder de verdade? Spoiler, não era exatamente no Rio de Janeiro ou em São Paulo ainda. A herança de 300 anos de colonização ainda pulsava, e muito forte. O centro econômico do país não estava nas capitais do Sudeste que a gente conhece hoje, mas sim nos engenhos de açúcar do Nordeste. Aquela era a joia da coroa portuguesa, e o motor que fazia tudo girar continuava sendo o mesmo, o trabalho escravo. Mas sabe como é? Enquanto o açúcar reinava absoluto, uma sementinha discreta, plantada ali nos vales do Sudeste, estava prestes a germinar e, a derrubar o império. Um novo rei estava a caminho. Se a gente voltasse no tempo, lá para o início da década de 1820, o café era só mais um produto na cesta de exportações. Sabe, ele estava ali, em terceiro lugar, comendo poeira do açúcar e do algodão. Tinha sua importância, claro, mas não era, nem de longe, o protagonista da história. Agora, vamos dar um salto de uns 60 anos. Olha só essa virada. É impressionante. O café não é mais um coadjuvante, ele é o espetáculo inteiro. Mais de 60% de tudo que o Brasil vendia para o mundo era café. O açúcar foi completamente destronado. A pergunta é, como é que uma única cultura conseguiu provocar uma reviravolta tão completa? Pois é, essa ascensão do café não foi nada pacífica. Ela foi voraz. Exigiu terra, exigiu capital e, acima de tudo, exigiu braços. Muitos braços. E essa demanda insaciável por mão de obra ia bater de frente com a maior crise humanitária e política do Império. O boom do café precisava de mais e mais gente trabalhando. Só que, bem na hora em que essa demanda explodiu, a principal fonte de mão de obra foi interrompida. Chegou 1850 e a pressão externa ficou simplesmente insustentável. A Marinha Britânica, a mais poderosa do mundo na época, começou a caçar navios negreiros na nossa costa. De repente, a principal fonte de combustível para a economia do café secou. Para os barões do café, isso era um desastre. Como é que eles iam manter os lucros crescendo sem novos escravizados chegando da África? A resposta para essa pergunta revela tanto a brutalidade quanto a, digamos, engenhosidade do sistema. Basicamente, surgiram 2 grandes soluções, uma interna e outra externa. A solução foi essa, dupla e terrível. Primeiro, o país criou um mercado interno de gente. Famílias escravizadas que viviam há gerações no Nordeste foram desfeitas, separadas e vendidas para as fazendas de café do Sudeste. Ao mesmo tempo, a elite começou a olhar para a Europa. E não era só por mão de obra, não. Era também parte de um projeto de embranquecimento da população, trazendo imigrantes para, aos poucos, substituir os africanos e seus descendentes. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. A abolição não foi um presente, uma concessão. Foi uma luta de décadas, movida por revoltas de escravizados, pela pressão internacional e também por um cálculo econômico da elite. Cada lei, como essa do ventre livre, foi pensada para adiar o fim o máximo possível, para proteger os investimentos dos proprietários. A liberdade chegou, sim, mas chegou de forma calculada e muito, muito tarde. O Rei Café não precisava só de trabalhadores. Para mover milhões e milhões de sacas de café das fazendas lá do interior até os portos e de lá para o mundo, ele precisava de uma infraestrutura que o Brasil simplesmente não tinha. O café era valiosíssimo, mas era inútil se ficasse parado lá na fazenda. Então uma verdadeira revolução na infraestrutura começou. Ferrovias foram construídas rasgando o interior para levar o café até a costa.
Os portos foram modernizados para conseguir escoar essa produção para a Europa e para os Estados Unidos. E, claro, surgiram bancos para financiar tudo isso. O Brasil estava sendo literalmente remodelado para servir ao seu novo rei. Mas quem pagou a conta dessa modernização toda? Em grande parte não foi o Brasil. Esse número aí, 24,4 milhões de libras, era o tamanho do investimento britânico no país em 1890. O capital estrangeiro construiu ferrovias, construiu portos, mas isso também queria dizer que uma boa parte dos lucros e do controle sobre a infraestrutura vital do país estava, na verdade, em mãos estrangeiras. Então o café funcionou como um grande imã, sabe? Atraindo capital, atraindo tecnologia de fora e, nesse processo, acabou construindo a espinha dorsal da infraestrutura moderna do Brasil. Certo. E qual foi o resultado final de toda essa transformação? O legado é bem complexo. É uma mistura de um crescimento impressionante com uma desigualdade que fincou raízes muito profundas. E não é nenhuma coincidência que essa lei tenha sido aprovada no mesmíssimo ano do fim do tráfico negreiro. A elite viu o futuro chegando. Com o fim da escravidão no horizonte, era preciso garantir que os futuros libertos não tivessem acesso à terra, que era a principal fonte de riqueza. A partir dali, terra só se podia comprar. Isso criou um exército de trabalhadores sem terra, forçados a vender sua mão de obra para os grandes proprietários, basicamente perpetuando a desigualdade. Se a gente olhar só para os números, friamente, a era do café foi um sucesso estrondoso. O volume de exportações explodiu, cresceu mais de 400%. O Brasil se consolidou de vez no mapa do comércio mundial. A nação estava, sem dúvida nenhuma, ficando mais rica. Mas a pergunta é, mais rica para quem? E aí está o grande paradoxo. Todo esse crescimento não se transformou em bem-estar para a maioria da população. A riqueza imensa gerada pelo café ficou super concentrada nas mãos daquela mesma elite que controlava a terra. Ou seja, o bolo cresceu, e muito, mas foi dividido entre pouquíssimas pessoas. E esse, no fim das contas, é o grande legado do Brasil imperial. Uma nação moderna, sim, mas construída sobre uma base antiga de exploração e de concentração de poder. As ferrovias, os portos, a entrada no mercado global, tudo isso foi real, aconteceu. Mas as correntes da desigualdade, aquelas forjadas lá nas fazendas de café, se mostraram muito mais difíceis de quebrar do que as correntes do próprio império. As perguntas que o Brasil enfrentava em 1889 sobre terra, sobre riqueza, sobre oportunidade, de muitas formas, são as mesmas que a gente enfrenta até hoje.